A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs que estão sintonizados e sintonizadas aqui neste podcast Bênção de Deus. Sou o evangelista Souza e estou aqui com o pastor Túlio. Então, as nossas considerações iniciais. Quero saudar a todos aqueles que com alegria estão compartilhando e, ao mesmo tempo, esta nova lição da classe juvenil ou juvenis, onde estaremos estudando sobre os profetas. Então, bênção de Deus, hoje nós estamos com a primeira lição, cuja temática é Conhecendo os Profetas Maiores. Segundo as Crônicas 20, verso 20, diz: Ouvi-me, ajudai, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, mais uma vez aqui, na bênção do Senhor, e começando aí também com as considerações iniciais, o pastor Túlio. Paz do Senhor, evangelista Souza, a todos Amém. os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, professores, alunos que terão acesso a essa aula, que essa aula seja de suma importância para o crescimento espiritual, como também teológico, de todos os alunos e professores e superintendentes. Que tenham uma boa aula, a ajuda de Deus e a iluminação do Espírito para o crescimento espiritual de todos os irmãos. Amém. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 13 ao 19 e o versículo 23. Porém, eu não vou fazer toda esta leitura. Vou ler apenas o segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 13, que diz: E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então, aqui nós temos uma ênfase de Deus acerca do ministério profético. Esta lição, ela tem o seu objetivo tríplice, que é apontar a importância do ministério profético no Antigo Testamento. Também apresentar uma visão panorâmica dos livros denominados como dos profetas maiores, esta lição específica. E o terceiro objetivo é conhecer a estrutura de cada livro dos profetas maiores. Então, é importante que, nestes próximos meses, nossos alunos, nós também possamos conhecer mais um pouco sobre os livros proféticos e essa atuação dos profetas no Antigo Testamento, sobre a dedicação, a maturidade, a idoneidade daqueles vasos de Deus que Deus levantou como exemplos de fé e compromisso para fazer a obra do Senhor. Então, é importante que nós vamos começar aqui falando sobre a importância dos profetas, chamados profetas maiores. O subtópico diz que a profecia era indispensável. Então, Deus levantou exatamente esses profetas num momento de suma importância, haja vista que o cenário de degradação, né, moral, espiritual em que se encontrava a nação de Israel, o reino do norte quanto Judá, que era o reino do sul. Também, após a divisão das tribos, os governantes que sucederam os tronos de ambos os reinos, eles não tiveram cuidado de guardar a lei de Deus e o compromisso em obedecer ao Senhor, o compromisso com a própria religião mosaica. Então, com o passar dos anos, a maldade, a idolatria, as injustiças sociais começaram a tomar conta do coração do povo, e aí os reis, sob o seu governo, eles levaram o povo a um desvio doutrinário, a um desvio de conduta moral. Então, é por isso que a profecia se tornou indispensável, porque Deus viu que a nação precisava de uma mensagem de Deus e os profetas foram exatamente esses homens levantados por Deus. Pastor Túlio aí, quem eram exatamente esses profetas diante dessas circunstâncias morais e caóticas? Então, dentro desse primeiro tópico da lição, como nós vimos que a profecia ela se tornou algo indispensável, e eu achava interessante, evangelista Souza, nós, antes de entrarmos nesse segundo subtópico, falarmos a respeito desta divisão que aconteceu entre o Reino Norte e o Reino Sul, onde, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão assume ali o trono, e depois de reivindicação do povo, ele não aceitou
optou por adquirir conselhos dos mais novos e acabou ainda mais pesando os impostos sobre aquele povo, e ali aconteceu o cisma daquele reino, onde 10 tribos foram encaminhadas e tornaram-se ali o reino do norte, que é conhecida por Israel, Efraim, que teve por capital Samaria futuramente, e 2 tribos ficaram no sul, onde foi Judá e Benjamim, que tinha por capital Jerusalém. Então é nesse contexto, é nesse cenário que torna-se indispensável o início das atividades proféticas. Então, quem eram os profetas? Diante das circunstâncias morais e caóticas que estavam norteando o reino, Deus escolhe, separa e inspira homens para trazer uma mensagem de advertência aos governantes e a toda a nação. Eles receberam essa missão, e a principal missão deles era conscientizar o povo a respeito da necessidade deles se arrependerem daquilo que eles estavam fazendo. Então, os profetas eram homens escolhidos, levantados por Deus, onde eles tinham uma mensagem inspirada, direcionada pelo próprio Deus, a fim de conscientizar o povo, conduzindo a eles ao arrependimento. Então, esses eram os profetas, aqueles que tinham a palavra de Deus em seus lábios e falavam aquilo que Deus, assim, os inspirava para falar, devido à situação caótica que o povo estava, não só o povo, como também os governantes. Então, essa era a figura do profeta. Ele atuava de acordo com a vontade de Deus. Ele atuava de acordo com as orientações de Deus. E assim, nesse cenário, a profecia tornava-se necessária. É bem interessante que você frisou aí sobre essa questão da divisão, né, do reino, conforme, porque Israel é composto por 12 tribos até Salomão. Realmente, depois da morte de Salomão, é que nós temos aí essa divisão do reino em 2 reinos, a divisão de Israel em 2 reinos, que é o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que se tornou a capital Jerusalém. Onde você já bem frisou aí de verdade que o reino do sul é composto pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. Aqui nós temos exatamente Deus levantando profetas num período da história da nação de Israel. E é interessante mesmo que a nação precisava de uma mensagem de Deus, né? E esses profetas exatamente foram esses homens levantados diante dessa circunstância. Então Deus escolhe, Deus separa e Deus inspira homens para trazer a mensagem de advertência aos governantes e a toda a nação. Então eles receberam essa missão exatamente de conscientizar o povo a respeito da necessidade do arrependimento. Pode continuar aí falando sobre esses profetas e as mensagens deles diante da corrupção do povo. Então, esses profetas, eles foram levantados por Deus, como falado anteriormente, mas nós observamos também que o povo não atentava-se para as orientações que Deus dava, porque antes de Deus emitir o juízo, Deus levantava os profetas para fazer com que o povo se arrependesse, a fim de Deus mudar a sentença sobre eles, mas o povo não ouvia a mensagem que Deus enviava. Então, Deus utilizou alguns métodos de juízo sobre o povo. E o terceiro subtópico da lição aqui, desse primeiro tópico, fala sobre o julgamento de Deus. E é aqui que nós temos que reter um pouco a nossa atenção, para nós não confundirmos. É por isso que a gente fez essa distinção entre o Reino Norte e o Reino Sul, porque todos os dois foram subjugados por Deus. Porém, o Reino Norte, que veio ter por capital Samaria, Israel, ele foi invadido pelos assírios no ano 722 a.C. E esse reino, depois da invasão dos assírios, nunca mais se reestabeleceu. Os assírios dominaram eles por completo. E ao dominar eles por completo, o modo operante dos assírios era promover essa mistura racial. É tanto que nós vamos perceber que lá na frente vai haver uma divergência entre judeus e samaritanos, porque os judeus não consideravam os samaritanos puros, devido a essa invasão dos assírios e essa liberdade cultural que eles acabaram tendo contato com outras nações,
casando com outros povos, e essa mistura fez com que eles perdessem para os judeus a sua pureza. Então, teve esse julgamento de Deus. Os assírios invadiram ali o Reino Norte, e para que os irmãos tenham uma ideia, o Reino Norte teve diversos reis e todos ímpios. Nenhum rei governou a nação segundo a vontade de Deus. Todos eles eram reis ímpios que conduziam o povo para a maldade, para serem contra a vontade de Deus. Então, foi nesse ano que o reino predominou. Foi nesse ano que os assírios invadiram, no ano 722. Então, após o Senhor enviar seus servos, os profetas, para adverti-los por permanecerem em iniquidade, Deus usou agora os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, que agora vai devastar Judá. Então, o reino do norte, ele é devastado pelos assírios em 722 a.C. Porém, o reino sul, ele vai ter um período de maior tempo, de maior espaço, onde ele passa por altos e baixos. Ele tem uma instabilidade nos seus reis. Porém, também vai ser subjugado. E Deus usa os caldeus, os babilônicos, para subjugar o reino do sul, onde tinha por capital Jerusalém, onde as duas tribos estavam, Judá e Benjamim. Deus usa Nabucodonosor, o seu exército, Nabucodonosor, um estadista, e vai ali implantar justamente todos os seus requisitos culturais a fim de mudar e aculturar o povo judeu. Então, a Babilônia, por 3 vezes, ela cerca ali, e é só no ano 586 que, de fato, ela invade Jerusalém e toma posse de toda aquela ambiência. Então, 605, 596 e 586 são os 3 cercos que ali os babilônicos cercam Israel, e nós vamos ter ali essas levas. Então, essas são as datas que norteiam este período das invasões de Deus julgando a nação de Israel. Deus julga o povo. Para o norte, ele usou os assírios, e para o sul, ele usou os babilônios. É bem interessante aí, porque a nação inteira ela foi subjugada. Deus julgou por partes. Como você falou, primeiramente, o Reino Norte, ele foi levado no ano 722 aproximadamente. Somente no ano 605 é que começa de novo, quando Deus pune o Reino do Sul. Veja aí, que passou aí mais de 100 anos, né? Então, nós temos aí um período que Deus deu, onde Deus ficou tratando com este outro reino, que é o Reino do Sul, enquanto que o Reino Norte foi levado para a Síria e também invadido pelos assírios. Então, para que o desvio das leis de Deus não levasse essa destruição toda a nação, Deus queria uma restauração. A santidade restabelecida e a aliança fosse renovada. No entanto, poucas vezes que o Senhor enviou os seus profetas para protestar exatamente sobre isso, nós temos exatamente Deus falando ao seu povo. É bem interessante isso aí, porque o Senhor continuou a levantar os seus servos, os profetas, com a promessa de restauração espiritual, territorial, à medida que o povo se arrependesse e decidisse renovar a sua aliança com Deus. Então, aqui nós vemos a parte 2, o tópico 2, que é a introdução ao estudo dos profetas maiores, onde nós temos o exercício do ministério profético. Então, aqui nós temos no comentário que ocorreu em 2 maneiras distintas. Os profetas que exerceram o seu ministério, quando eles foram chamados exclusivamente por Deus, em primeiro lugar, né? Então, aí nós temos também aqueles que protestaram contra a desobediência e as maldades praticadas pelos reis. Então, temos aí profetas que eles não escreveram livros, mas eles também atuaram, que é o caso de Elias e Eliseu e outros. E há também aqueles que exerceram o seu ministério registrando os eventos que ocorreram, como é o caso aqui dos profetas maiores e menores, que nós também recebemos o nome de profetas literários ou escritores. Então, é bem interessante aí essa organização do cano bíblico, quando se refere a esse período em que o Senhor, exatamente, ele exerce o seu ministério profético, que é o exercício
do ministério profético. Entendendo que esse ministério profético durou até João, esse aí. Então, esse ministério, ele durou até João, porque aí nós temos a organização do cano bíblico, que é o livro dos profetas que foram ordenados, levando-se em conta o período e o estilo literário, né? É apresentado aí por seus escritos com o título Profetas Maiores, que essa expressão aí é uma expressão didática, com base nos volumes dos livros, não volume do sentido de capítulo só. É porque os profetas maiores, eles têm lá os seus livros, como nós vamos falar mais daqui a pouco sobre o nome deles. Isaías, nós temos Jeremias, nós temos Daniel, nós temos Ezequiel, nós temos esses chamados profetas maiores, que é exatamente os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e o livro das Lamentações. Então, pastor Tulei, tecendo aí algum comentário sobre o período do ministério profético em Israel e Judá? Então, é interessante que, a fins didáticos, alguns estudiosos eles dividem esses dois períodos da atividade profética, chamando de profetas pré-clássicos, e aqui o autor deixa dois exemplos, Elias e Eliseu, que eles tiveram as suas mensagens concentradas nos governantes, nos reis, a sua maior parte, e os profetas clássicos, que é conhecido como profetas escritores, profetas literários, onde os seus livros possuem os seus respectivos nomes, e eles ali tiveram essa atividade profética de uma forma mais abrangente, cada um em sua época. Porém, o segundo subtópico fala do período do ministério profético em Israel e Judá. Professores, alunos, atentem-se para essas duas coisas. Israel e Judá não está falando aqui do mesmo povo, está falando justamente desses dois reinos, mostrando a atividade de cada profeta em períodos diferentes. Então, o período de atuação dos profetas ocorreu em dois cenários demarcados por um evento que mudou completamente a realidade da nação. E que evento foi esse? Foi o cativeiro babilônico. E é importante os professores destacarem três períodos, e esses três períodos eles são importantíssimos para que nós possamos ali identificar as atividades proféticas. E que períodos são esses? O período pré-exílio, o período do exílio e o período pós-exílio. Esses três períodos eles são importantes para nós identificarmos essa atividade profética. E a realidade da nação ela mudou completamente depois do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, conforme a profecia de Daniel. E teve seu término após o retorno dos judeus para Jerusalém. Nesse sentido, encontramos na história bíblica os profetas pré-exílio, os profetas pós-exílio e os profetas que atuaram no período do exílio. No caso dos profetas maiores, o exercício de seus ministérios se deu no período pré-exílio, ou mesmo durante o cativeiro, como é o caso de Ezequiel e Daniel. Ambos foram transportados para o cativeiro na Babilônia. Então perceba que os profetas maiores, eles são considerados profetas pré-exílio, pois a sua atividade ela gira em torno desse momento. Porém, Daniel e Ezequiel, eles estiveram participando do momento do exílio. Nós vemos isso nos seus respectivos livros. Então, nós temos que se concentrar diante dessa informação. Os profetas anunciaram a mensagem bíblica com o propósito de advertir, completar o ensino, encorajar, consolar, denunciar a injustiça e anunciar o juízo, como nós mencionamos anteriormente. Essa era a função do ofício profético. Eles tinham essa incumbência, essa responsabilidade dada por Deus devido à triste condição espiritual na qual se encontrava o povo de Deus. E aí Deus exige que os profetas conscientizem ele a respeito de uma mensagem firme para que eles mudem assim a sua forma de pensar, produzindo neles arrependimento. Então essa é essa atuação dos profetas nesse período.
Verdade, você falou aí sobre os profetas, né? Tivemos aí os profetas que viram exatamente o início do cativeiro, que foi o caso de Jeremias. Nós temos os profetas que foram levados para o cativeiro, que foi o caso de Daniel, e nós temos Ezequiel também, que ele até esteve entre os exilados de Judá. E os profetas do pós-cativeiro, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Os demais, eles foram do pré-cativeiro, quer dizer, antes do cativeiro. Então, nós temos aí os profetas que atuaram. Eles anunciavam a mensagem bíblica com o propósito exatamente de advertir, de ensinar e encorajar o povo, denunciando a injustiça e anunciando o juízo divino. Então, essa condição espiritual na qual o povo se encontrava exigiu de seus profetas a consistência necessária para anunciar com firmeza, né, a mensagem divina. Por isso, eles não retrocediam, porque a mensagem do Senhor, mesmo sofrendo prisões, agressões, traições e, por fim, a morte, porque foram fiéis ao Senhor. Quem foram exatamente esses profetas, ou quais são esses que são chamados de profetas maiores? Então, nós temos aqui a resposta no tópico 3. Então, é importante que o professor ensine aos seus alunos, denominando, dando nomes a esses profetas, que são chamados de profetas maiores. A maioria dos escritores são unânimes em afirmar que essa questão de maior e menor não tem a ver com a relevância do ministério, nem tem a ver com o quantitativo de capítulos de cada livro, até porque Oséias tem 14 e Daniel tem 12, e Oséias está na classificação dos profetas menores, enquanto que Daniel, que tem 12, está na classificação dos profetas maiores. Então, não tem a ver com o total de capítulos. Nem também tem a ver com o tempo de ministério, porque a gente tem profetas que são chamados de profetas menores, que teve um tempo de atuação maior do que um daqueles profetas que são chamados de profetas maiores. Mas a maioria dos escritores entendem que esse termo profetas maiores é porque havia, assim, os volumes dos livros, dos rolos, né, somente de Isaías, somente de Jeremias, somente de Lamentações, somente de Ezequiel e Daniel, enquanto que os demais profetas eles foram todos inseridos em um rolo só, um volume só de livros, por isso que ficou chamado de profetas maiores e menores. Não porque alguém é maior ou menor diante de Deus, né? Alguém diz assim, mas Deus não aceita esse nome maior porque ninguém é maior diante dele. Não, não se está tratando disso. Isso é uma classificação didática, pedagógica, em razão do volume dos pergaminhos que esses livros chegaram até nós, e não por causa dos capítulos ou tempo de ministério. A importância dos professores apresentarem aos seus alunos a estrutura desses livros. E acredito eu que seria interessante eles mostrarem essa subdivisão que o Antigo Testamento faz, mas com a observação de mostrar para os alunos, como você bem frisou aí, que não é a respeito de grau de importância. Os livros proféticos, no sentido dos profetas maiores, não são mais importantes do que os profetas menores. Cada um Exato, tem isso. a sua importância para o seu público-alvo, para o seu tempo. Deus usou eles conforme ele quis para aquele tempo, para aquele povo, de maneira que as suas mensagens até hoje se aplicam também no nosso cotidiano. Então, acho importante os professores apresentarem É bem essa interessante. estrutura cronológica da maneira que a nossa Bíblia tradicionalmente apresenta, porque está aqui dessa forma: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, tendo em vista que Lamentações não é um profeta, Lamentações foi escrito por Exato. Jeremias, para que E não haja... Levi, embora a gente chame dos 5 livros dos profetas maiores, mas na realidade foram 4 profetas, os maiores. Perfeito. Porque Lamentações ele está fazendo parte aí do Jeremias, do profeta Jeremias. Agora, no sentido de livro, é um outro livro, né? Se eu quero chamar os 5 livros dos profetas maiores, posso chamar, mas sabendo que só houve 4 profetas maiores na classificação. Deixar isso bem claro, para não haver uma confusão, né? No Verdade. ensinamento dos alunos. Mas o que é interessante é que na estrutura aí nós temos Isaías, onde Isaías ele é um dos profetas maiores,
Ele escreve um livro em ser mais ou menos cerca de 686 a 650, foi o tempo do ministério dele, onde seu objetivo principal foi exatamente incentivar os seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor, advertindo acerca do futuro da nação, falando acerca dos exilados e da necessidade, né, do arrependimento. É um livro messiânico, porque ele trata exatamente o cerne, a essência, é exatamente a mensagem de Jesus, do Messias que haveria de vir, onde Deus abençoaria o remanescente fiel do seu povo. Depois nós temos Jeremias, que ele fica mais ou menos entre 580 a 539. Aí. Veja que ele pega aí o período do exílio, né? Onde o propósito era exatamente exortar os exilados acerca das suas provações e mostrar que o povo de Deus devia se voltar para a terra prometida e se arrepender. Então, nós temos aí Lamentações, que é um outro livro, que é atribuído a Jeremias, onde é exatamente lá o choro, os lamentos, a tristeza por ele ver o seu povo sendo destruído. Foi mais ou menos de 586 até 516, esse período, onde ele trata sobre as terríveis condições impostas pelos babilônios a Jerusalém e ao povo, né, de Deus. Depois nós temos Ezequiel, que foi mais ou menos em 593 até 570 a.C., com o propósito exatamente de incentivar os exilados a se manterem fiéis ao Senhor. E nós temos lá ele sendo arrebatado várias vezes, ele sendo transportado várias vezes a Jerusalém, de uma maneira misteriosa, espiritual e profunda acerca do povo. E nós temos Daniel. Eu digo assim que Daniel ele atravessou o início do cativeiro até o final. Daniel foi um profeta extraordinário, né? Porque ele foi levado, né, desde jovem, e ele conviveu durante muito tempo na Babilônia, dos 70 anos. E quando ele retorna, retorna um senhor de idade, né? Então, esse livro ele mostra exatamente a soberania de Deus na história. É bem interessante isso aí. Sobre a classificação dos profetas menores, nós não vamos entrar agora, porque haverá, sim, outras lições onde os profetas menores serão expostos e revelados. Então, é importante aí, pastor Túlio, deixar bem claro aí para os nossos alunos, ou para os alunos, os professores, né, que estão ministrando essa boa lição, que o importante não é a gente ficar assim atrelado. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, tem gente aí que prega que tem profeta maior e menor. Ninguém é maior nem menor diante de Deus. Não, mas nós não estamos dizendo isso. Não é essa a nossa intenção. O mesmo valor que tinha Oséias, Ageu, Zacarias, Malaquias, tem Isaías, mas não é no sentido do nosso valor diante de Deus. Até porque Deus nos valoriza de acordo com a nossa comunhão, né? A classificação aqui é didática, é literária e é volumétrica, no sentido do volume dos escritos dos profetas maiores em comparação com o volume dos escritos dos menores, mas não tem a ver com o tamanho espiritual de nenhum. Eu já vou tecer minhas considerações finais, agradecendo já o momento em que a gente esteve aqui com este podcast, mostrando a importância que Deus levanta homens e mulheres para o seu ministério e seu reino. Mesmo diante de apostasia, de decadência moral, Deus aviva o seu povo para que se volte para si. Pode falar, pastor Túlio. Pode dar suas considerações finais também. Então está aí essa lição importantíssima para os alunos, uma lição muito boa para o crescimento espiritual e teológico dos nossos professores, assim também, e a importância dos professores identificar essa distinção entre o Reino Norte, o Reino Sul, dividir esse momento importante do cativeiro entre o pré-exílio, o momento do exílio e o momento pós-exílio, mostrando e enfatizando nessa primeira lição a atividade dos profetas maiores que se deu no momento pré-exílio e alguns deles no exílio, como Daniel e Ezequiel, e por fim mostrando essa estrutura que esses livros possuem, trazendo essa claridade para os alunos a fim de aprofundarem cada vez mais os seus estudos e eles terem conhecimento bíblico para que assim cresçam e possam se relacionar com Deus de uma forma mais profunda, conhecendo a sua revelação especial, que é a sua palavra. Então, essas são as minhas considerações finais. Que Deus abençoe os nossos professores, alunos e a todos aqueles que tiverem acesso
a essa importante aula. Que Deus faça vocês crescerem cada vez mais em Cristo e no conhecimento da sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos nós e que possamos sempre estar na sua presença, adorando ao Senhor com alegria e sentindo que o Senhor é bom, sabendo que Ele é maior e é Ele exatamente quem nos dá toda a força para nós prosseguirmos. Que Deus levante sempre profetas, homens e mulheres de Deus que tenham compromisso com a sua obra na terra.